Boa noite, meus amigos. Estamos aí, início de segundo semestre de 2021, cadeira de terça-feira, Operações Unitárias 3. Hoje, então, é a nossa aula inaugural, onde nós temos aí 100% da turma presente. Uma turma aí composta por quatro grandes alunos: Amanda Carolina, Bruna, Luísa Rosseto e Vinícius Fortes. Então, contamos aí, sempre tem um ou outro ao longo das próximas semanas que faz alguma matrícula tardia, então talvez entre mais um ou outro. Mas, de antemão, né, já antecipo que disciplinas com poucos alunos são excelentes, porque a gente consegue fazer um trabalho diferenciado, né, e consegue, com certeza, né, também está ajudando muito mais o aluno no seu desenvolvimento. Então, creio que vai ser um semestre bem bacana para que a gente possa ter aí um ótimo aprendizado. Então, conforme dito, né, essa é a nossa primeira aula. Então, o professor vai começar apresentando para vocês a plataforma, né, como que o professor vai estar trabalhando a disciplina de vocês, então, que é Operações Unitárias 3, terça-feira. Bom, então, como é que o professor distribuiu aqui a disciplina? Opa, olha aqui, ó. Já deu um erro aqui, porque essa disciplina ela era nas quintas-feiras. Aqueles alunos, a nossa sala de aula será nas terças. Muito bem. Vocês já estão com acesso liberado no Operações. Eu estava com ele bloqueado, porque assim, eu fiquei sabendo, na realidade, semana passada, que o professor ia ficar com essa disciplina, então a gente sempre recebe com poucos dias de antecedência, né? Então, peço desculpas por ter demorado para estar finalizando o material, mas a gente tem que correr bastante para poder, no mínimo, apresentar para os alunos aí o plano, né, as informações necessárias, criar a sala e o conteúdo o professor vai postando, então, ao longo das semanas. Então, como é que está distribuído aqui? Então, no bloco, a gente tem, então, bloco introdutório, bloco de desenvolvimento 1, bloco de desenvolvimento 2, bloco de sistematização, que é as avaliações, em princípio, presenciais, tá? AS e AF. E cada aula, individualmente, o professor vai postar o conteúdo e a data, conforme o nosso calendário. Então, aqui no bloco introdutório, aqui vocês, então, têm o link do calendário acadêmico, tá? Então, o calendário acadêmico, ele é comum a todos, todas as disciplinas seguem ele, então, nossa disciplina é de terça-feira. Vamos ter alguns feriados, né? Vamos ter um feriado aqui, dia 7, vamos ter um feriadão, uma ponte aqui, dia 12, 11 e 12, e vamos ter feriado aqui dia 2 e feriado, né, dia 15, que não interessa, que é segunda-feira, né? Então, aqui estão as datas dos feriados. Então, nós temos aqui as datas úteis, que vão ser aulas síncronas, presenciais, e temos aqui as semipresenciais, que vão ser atividades, né, que vão ser distribuídas ao longo desses dias. Normalmente, as disciplinas de terça-feira, a aula semipresencial tem equivalência no sábado. O professor sempre coloca uma atividade, né? Quem já teve aí aula comigo antes aí sabe que ou coloca um paper ou dou uma atividade que tem aqui uma sala de interação. Então, ela é semipresencial e a participação digamos assim, na semipresencial é validada pela entrega do TDE, né? Da entrega da atividade feita, ou seja, participação numa sala de interação, ou seja, o envio de algum arquivo, ou seja, a resolução de um exercício. Então, sempre a presença vai ser validada e, né,
eventualmente, alguma avaliação também será envolvida nessa data. Então, o calendário está aqui à disposição através do link calendário acadêmico. Então, ele é comum, vai direto lá para o site da UPA. Então, se houver alguma modificação, vai modificar direto lá no link. O plano de aprendizagem, né, então, é o nosso plano da disciplina Operações Unitárias 3. Então, aqui a gente tem, né, a ementa da disciplina, né, o que a gente pretende trabalhar em termos de competência com os alunos e assim por diante. Então, o que é a ementa, né? O que é o desenvolvimento dessa disciplina ao longo do semestre? Então, o que nós vamos buscar com essa disciplina? Então, desenvolvimento de habilidades para caracterização e identificação de equipamentos utilizados em processos industriais que envolvam o equilíbrio entre fases e a separação por extração sólido-líquido, extração líquido-líquido, destilação, absorção e adsorção, sendo também incluídos princípios operacionais desses equipamentos. Realizar práticas estratégicas que apliquem os conhecimentos adquiridos nas operações estudadas. Então, foco, embora seja uma disciplina teórica, o professor sempre procura fazer aulas práticas, tá? Ano passado e no primeiro semestre desse ano, em virtude da pandemia, as práticas foram realizadas em casa. Então, o professor adapta, né, a realidade da prática conforme, né, a disponibilidade de materiais que cada um tem em casa, e deu bem certo. Acho que a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana em casa, e eu acho que foi eu fiquei bem feliz com os resultados que a gente teve, tá? Então, a gente consegue não só trabalhar as habilidades, né, de engenharia, né, porque você tem que montar sistemas, tem que usar criatividade, que é o que normalmente nós vamos ter aí no dia a dia da indústria, e também, né, vão acabar tendo que trabalhar suas habilidades de escrita, porque vão ter que elaborar um relatório. Mas, como a turma é pequena, existe também a possibilidade de nós fazermos prática presencial. Então, eu acho que é uma coisa que nós podemos, sim, como turma, estar estudando essa possibilidade, porque daí nós conseguimos fazer lá no prédio 19, a gente consegue lá um laboratório, né, para nós, a gente faz a prática, né, bem tranquila, dá para fazer um trabalho bem bacana lá no prédio 19, e é uma coisa que a gente vai conversar ao longo desse semestre, tá? Tem aquela problemática, né, de tu fazer a prática e daí o aluno não ir. Pô, mas como a gente está entre 4 pessoas aqui, então a gente pode ser bem papo reto, né? Tipo, Luísa, vai, Amanda, vai. Daí a gente pode estar direcionando, né? Bruna, vai, Vinícius, vai. A gente tendo a certeza de que o Quarteto Fantástico vai estar presente, não tem por que a gente não fazer a prática, né? Mas é aquilo. Daí, tipo, a gente sabe que problemas a gente pode ter ao longo do semestre, né? Mas o que vocês acham? Vinícius, o que você acha de fazer prática presencial esse semestre? Fala aí, Tchê. Tá, beleza. E tu, Bruna? Concorda, Bruna, em fazer prática? Enquanto a Bruna se desloca, vamos ver com a Amanda. E Amanda, pode ser, Bruna? Concorda? Sim. Luísa, concorda também? Sim, tranquilo. Amanda também? Para mim é um pouco difícil ir para as práticas. Eu trabalho em turno, então tem alguns dias que eu vou estar trabalhando de noite, eu ainda vou ter que ver como é que eu vou fazer essas presenças. Como a gente está ainda em pandemia de Covid, eu não estou conseguindo trocar, né?
Era uma Entendi. possibilidade antes da gente trocar, então por isso permite a gente fazer faculdade, ou enfim, ter compromissos, porque daí nos horários que eu teria trabalho, eu consigo pedir para alguém trabalhar no meu lugar e eu compenso em outro horário, mas agora na pandemia isso não está sendo possível. Entendi. E para mim também fica um pouquinho complicado o deslocamento, porque eu teria que ir de trem, teria que pegar o transporte público, enfim. Aí, se possível, eu prefiro não ir ainda presencialmente neste momento, mas se tiver que ir, a gente dá um jeito. Tá, porque o que que acontece? Hoje eu já vou estar passando para vocês já o calendário, né? Já vou estar passando para vocês o dia que vai acontecer a prática, né? Então, a prática que nós vamos ter vai ser uma prática agora em setembro, se eu não me engano, e a outra vai ser em novembro. Então, existe um tempo para organização. O que que dá para fazer? Daqui a pouco, né? Que é complicado. E prática vai ser feita, né? Daí a pessoa vai ter o trabalho de fazer em casa, não vai ter assessoria nenhuma, mas faz parte, né, Amanda? Eu só estou lançando esse desafio para que vocês já comecem a trabalhar a cabecinha no sentido. São duas práticas que a gente vai fazer, né? Uma prática ela vai ser bem voltada ao processo de destilação, tá? E a outra vai ser de extração, né? Extração sólido líquido. Dá também para fazer extração líquido-líquido, né? Então, no semestre passado a gente fez líquido-líquido, esse semestre eu queria fazer sólido-líquido. Mas são práticas bem simples de serem feitas e são muito bacanas, por quê? Porque são vivências que vocês vão poder visualizar em tubo e que depois, quando a gente for falar do equipamento, talvez torne mais evidente o que se passa dentro do equipamento. Mas vamos sim, vamos conversando, e daí assim, depois o professor vai fazer questionário e vai enviar. Daí aqueles que concordarem em fazer a prática vão colocar ali, e quem não concordar daí vai receber uma avaliação equivalente, diferenciada, né, para que seja avaliada, para que tenha a vivência da prática, mas que tenham condições diferentes, né, para que, digamos, as competências no final do semestre sejam equivalentes. Estou anotando aqui. Ótimo, muito legal. Beleza. Oi. Mensagem também ali posso te mandar uma mensagem ali no aula também para a gente conversar um pouquinho mais, mas no meu caso especificamente, também não vou ficar tomando tempo da aula, né? Mas é que eu trabalho em laboratório, então eu não sei até que ponto essa prática realmente vai ser, não querendo desmerecer a prática, né? Não é isso, mas talvez seja algo que eu já tenha feito, que eu já tenha domínio, então de repente essa atividade alternativa seja boa para mim, mas daí eu te mando uma mensagem ali e a gente conversa no aula, pode ser? Claro que pode, Amanda, com certeza, e daqui a pouco tu mesmo consegue realizar a prática aí no teu laboratório mesmo, isso é muito bom. Isso é muito bom. Esses alunos que já atuam no mercado, alunos que já estão, né, tendo essa vivência de técnico, né, ou essa vivência já de operação em estações, em unidades, né, industriais, isso é fascinante, porque a capacidade de criar correlações ao longo da disciplina é fantástica, e principalmente do professor também usar os exemplos, né, que os alunos vivenciam no dia a dia da prática, porque o ideal seria que todo engenheiro, né, antes de se tornar engenheiro, tivesse feito um curso técnico ou tivesse experiência em indústria. A gente sabe que não é bem assim, né? Tem muitos que às vezes vão durante a graduação toda, né? O único contato que acaba tendo com a indústria é o estágio, né? E é uma pena, por quê? Porque depois que termina a formação, tu está no mercado. E quando tu estiver no mercado de trabalho, ninguém vai te perguntar, tá, mas tu tem experiência, tu sabe isso, tu sabe aquilo. Não, tu é avaliado como engenheiro, né? Mas, com certeza, Amanda, fica tranquila que a gente vai se acertar. O importante é
é esse bate-papo e essa organização prévia para que a gente não cometa aí nenhum erro aí, nenhuma indisposição, né? Bom, com relação às competências, o que a gente pretende que vocês, ao final do semestre, adquiram, né? Que vocês aprendam, então, a formular e conceber soluções de engenharia empregando as representações simbólicas adequadas, bem como assimilar as unidades de medida de grandezas físicas e químicas, né? Identificar os principais equipamentos e acessórios que compõem o processo físico e químico, bem como seu princípio operacional e sobre o controle, identificar e caracterizar os processos operacionais e os aspectos práticos de sistemas que envolvem equilíbrio entre fases e a separação de extração sólido, líquido, destilação, absorção e adsorção, e a interpretar fluxograma de processos manuais e cronogramas, assim como identificar processos que apresentem melhor relação custo-benefício, tendo em mente seu rendimento, né? Então, isso é uma das coisas que a gente vai poder fazer através da prática, né? Trabalhar a questão dos rendimentos dos processos de extração e materiais nesse tipo de segmento. Bom, o objetivo geral, então, ao final do semestre, os alunos deverão conhecer as características típicas de processos industriais reais com a integração de seus equipamentos e os resultados desta integração no desempenho individual das operações unitárias. E dentro dos objetivos específicos, né, habilitar o aluno a identificar os principais equipamentos e acessórios, caracterizando os procedimentos operacionais e os aspectos práticos de sistemas que envolvem o equilíbrio entre fases e a separação por extração, sólido-líquido, líquido-líquido, destilação, adsorção e absorção, e interpretar fluxogramas de processos manuais e cronogramas, né, assim como identificar processos que apresentem melhor relação custo-benefício. Então, dentro das abordagens temáticas, então, vai entrar equilíbrio entre fases. Então, lá na disciplina de termodinâmica aplicada à engenharia química, lá a gente tem, então, a gente fala muito sobre equilíbrio de fases, mas aqui a gente vai ter mais a aplicação prática, então, do equilíbrio de fases. A gente trabalha bem a teoria, né, dentro do processo termodinâmico, e aqui a gente vai, então, na prática, enxergar isso como uma operação de separação, né? A operação unitária é separação. Prática de modelagem de equilíbrio de fases, então vamos trabalhar com planilhas de Excel, vamos trabalhar com planilhas que ajudem a nós modelarmos os processos, obviamente trabalhando com modelos de separação de componentes, né, através de operações unitárias, as extrações, vamos estar trabalhando líquido sólido, a destilação, né, daí aqui as práticas, né, então a prática de modelagem de equilíbrio e a outra vai ser uma prática de destilação, extração líquido, ou extração líquido sólido, tá? Então aqui está como líquido, mas eu vou mudar. A absorção, a adsorção e práticas com diferentes tipos de adsorventes, suas aplicações industriais. Então, dentro dessas práticas, que é o que a gente vai procurar estar promovendo. O processo metodológico, né, toda a aula, então, ela vai ter um momento síncrono, que é esse que nós estamos vivenciando agora, tá? Em virtude das condições que a gente tem, dos recursos disponíveis, então as aulas vão ser gravadas, então a gente começa às 19h e nós seguimos a aula até às 20h30 de forma síncrona, que a gente vai chamar de ATC, que é onde vocês vão receber o aporte teórico. Então a gente vai trabalhar teoria, vamos trabalhar conceitos, vamos trabalhar feedback, né, de aulas anteriores, de atividades, de TDEs, né, que são as aplicações práticas do que nós recebemos em termos de teoria, e dentro disto, né, toda a aula, então, nós seguimos das 19 às 20h30 com aporte teórico, das 20h30, né, até
até as 21, digamos assim, vai ter 15 minutos de intervalo, mas vocês também vão ter um momento de leitura, seja um capítulo de um livro, seja um paper, seja um artigo, seja, né, alguma orientação para leitura, e, por fim, né, a última hora da noite, que é das 21 às 22, vocês vão estar realizando, então, a prática, né, que é chamada de TDE. Então, toda a aula vai ter TDE. Né? Então, vocês ganham 1 hora para realizar a atividade presencialmente. Então, pessoal, o que eu tenho percebido? Que tem muito aluno que simplesmente assiste a aula até às 21 e depois desliga, não faz o TDE, não. Então, o processo de ensino-aprendizagem tem no aluno, né, mais de 50% do processo. Né? Tem nas mãos do aluno 50% do processo. Né? Isso quer dizer o quê? Que cabe ao aluno, né, obviamente, absorver, mas depois testar o que absorveu, no sentido de que, cara, será que eu entendi mesmo? Será que ficou claro isso que a gente trabalhou em aula? Para isso tem que exercitar, seja através de um desafio, seja através de um exercício, seja através de uma prática, né? Então, essa proposição, ela é fundamental para o exercício. E na próxima aula, o feedback. E nessa última aula, né, o professor, então, ele fica com vocês durante 3 horas. Na primeira 1h30, o professor vai estar instigando, vai estar conversando, vai estar nessa troca, lembrando que a gente está numa sala de aula, vocês a qualquer momento podem abrir o áudio. Ô, professor, não entendi isso. Professor, é uma sala de aula. Né? Vocês estão me entendendo? Estão me ouvindo? Sim ou não? Sim. Perfeito, é isso aí. É assim que tem que funcionar. Vocês, a qualquer momento, professor, parem um pouquinho que eu não entendi, falhou a minha internet, a sua internet falhou, não compreendi. Essa é a ideia, tá? Depois dessa 1h30 síncrona, vocês vão ter, então, 30 minutos que o professor vai ficar aqui, tá? Mas vou parar de falar, vou ficar aguardando o momento de vocês de leitura, o momento de reflexão, e a última hora o professor vai ficar aqui, né? Vou desligar o meu vídeo, vou desligar o meu áudio, vou ficar à disposição. Um aluno ficou com dúvida, pode chamar o professor ajuda. Professor, não quero falar na frente da turma, tem como abrir uma sala particular, então o professor abre uma sala particular, tudo isso é possível, tá? Então, sintam-se numa sala de aula, né? Talvez a gente vai travar um pouquinho para usar os recursos, né, digitais, digamos assim, para fazer um desenho, para fazer algum equacionamento, para fazer alguma transcrição, talvez demore um pouquinho, não vai ter a praticidade do uso da lousa, né, de forma manual, mas a gente tem, né, recursos suficientes aqui para a gente conseguir ter um excelente semestre, né, com muito louvor aí. Mais uma coisa importante, essa é uma cadeira presencial. Então, assim, todo final de aula é gerado um relatório, tá? Então, esse relatório vai ter ali um quantitativo de horas, né? E vem tudo planilhado em Excel. Então, no final do semestre, o professor tem como quantificar, né, o número de faltas e o número de presenças que o aluno teve pela quantidade de horas. Então, por exemplo, essa é uma disciplina de 76 horas. Então, no final do semestre, incluindo a semipresencial, entregou a TDE da semipresencial, ganhou as 3 horas. Entregou a semipresencial, ganhou as 4 horas. Então, tem atividades de 3, tem atividade de 4. Chegou no final do semestre, tu não atingiu os 75% de presença, roda por falta. Ok? Essa é uma disciplina presencial. Mas como assim, professor? Mas eu assisto o vídeo depois. Beleza, pode até assistir depois. O vídeo ele tem esse intuito, mas se você
precisou faltar por escala de trabalho, você precisou faltar por causa de um atestado médico, não deixe para apresentar suas justificativas no final do semestre. Faça uso das justificativas logo em seguida para que a gente possa, né, não deixar o problema lá para o final, porque lá no final, quando eu contabilizar, faltou presença e eu rodei por falta, daí tu vai... Então, por favor, né, não deixem para último. Bom, como é que vai funcionar a nossa avaliação? Então, nós temos 2 avaliações trimestrais, o AP1 e o AP2. As avaliações trimestrais mudou um pouquinho, tá? O professor acrescentou um pouquinho mais de avaliações, tá? Mas, então, vai ter, no primeiro trimestre, vai ter uma objetiva valendo 1 ponto e vai ter 2 TDEs valendo 0,1 pontos e um relatório virtual valendo 0,3 pontos. Isso é primeiro trimestre. Então, soma 1,5 ponto. O segundo trimestre vai ter a mesma objetiva valendo 1 ponto, vai ter um relatório virtual valendo 1 ponto e vai ter 2 TDEs valendo 0,25 pontos, tá? Então, soma a P2 vai dar 2,5 pontos. Então, 1,5 ponto mais 2,5 pontos fecha 4. E no final, lá no finalzinho, lá na 23ª aula, vocês vão ter a avaliação semestral. O que é a avaliação semestral? Vai ter o conteúdo do semestre inteiro e essa avaliação, em princípio, vai ser presencial. Até porque a turma ela é pequena, é possível nós fazermos dentro de uma sala de aula. Então, obviamente que eu preciso da aprovação, da coordenação do curso, a gente precisa ver a questão, né, das condições sanitárias, tudo dentro do que a lei nos permite, mas então essa avaliação semestral é para se dar de forma presencial, mantendo o distanciamento controlado, mantendo a higienização, tudo bem seguro, na qual o aluno, então, vai realizar essa prova, a avaliação semestral, no dia 7 de dezembro, já tem data marcada, e caso não atinja, daí vai valer 6 pontos a avaliação semestral, então, 4 mais 6 fechou os 10. Então, tu fecha o semestre com média 7. Se não atingiu média 7, tem que fazer a avaliação final, que já tem data marcada também, que vai ser no dia 21 de dezembro, presencial, sob 10 pontos. Então, nós temos aqui algumas referências bibliográficas. Infelizmente, a nossa biblioteca virtual ela apresenta somente o Cremasco, e o Cremasco ele é muito mais conteúdo de operações unitárias 1 do que operações 3. Somente o capítulo 10 e o capítulo 14 nós vamos conseguir estar utilizando do Cremasco, mas como ele é virtual, então eu já coloquei o link. E para demais conteúdos, tem o FOST, tá? O FOST é excelente, tá? E o Blackadder também disponível na nossa biblioteca física. Então, a biblioteca está aberta, vocês podem ir até a UBRA solicitar as renovações, elas também estão bem dinamizadas, então vocês podem usar. E tem outras, né, indicações de literaturas aí, se vocês conseguirem também baixar algum livro, né, pela internet, também fiquem à vontade. Operações unitárias, a gente já tem os conteúdos que nós vamos trabalhar, então é sempre importante as leituras complementares, tá? Muito conhecimento se adquire desta forma. Não adianta o cara achar que só assistindo essa aulinha que o professor está dando é o suficiente. Jamais. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, né, para que vocês se tornem excelentes profissionais. E o dia a dia da nossa disciplina está aqui, aula 1, aula de hoje. O que nós vamos fazer? Apresentação da disciplina, avisos gerais, plano de aula, avaliação, e vamos iniciar com equilíbrio entre fases. Vamos trabalhar exemplos e vamos trabalhar no TDE um exemplo aplicado também.
Aula 2, aula 3 e assim por diante. Aqui vocês têm a data da objetiva, a data da prática vai ser a 8ª aula. Então, a nossa primeira prática é para ser dia 14 de setembro. Né? A nossa outra... Deixa eu ver aqui. A nossa outra prática é aula 13, é para ser dia 19 de outubro. Né? E então vocês já podem até se organizarem. Então, ó, aqui, prática aqui. Proposta de prática, relatório, prática virtual. Aqui, sim, aula 16, falei 16. Aqui vai ser aqui. Aqui vai ser a prática. Deixa eu ver aqui. Modelos. Vai ser na aula 15, a primeira prática aqui. 15 de outubro, aqui. E a primeira... Essa prática dá para a gente fazer ela virtual, tá? 8ª aula, dá para a gente fazer ela virtual, porque vai ser modelo, então a gente vai trabalhar com planilha. Mas... a gente também pode fazer uma destilaçãozinha, né, fracionada lá no laboratório, eu acho que é bem bacana, né, é uma coisa que a gente pode estar estudando, né, havendo interesse. Mas para isso o professor vai mandar os questionários individuais por prática presencial. Então, ó, conforme a aceitação da turma, a gente está bem bacana, porque a gente tem, cada aluno tem 25%, né, do voto. Então, a gente tem aí 25, são 4 alunos, então fica bem bacana para a gente decidir aí, né, se vai ser presencial ou não. Ótimo. Bom, então, plano de aula apresentado. Tá? Nós temos aqui as informações gerais, que é com relação ao horário de entrada, horário de saída, a frequência, né, aqui é a nossa sala de aula virtual, então esse linkzinho aqui tu vai sempre acessar, é só pedir, né? Agora, como vocês já me deram o e-mail, o professor já mandou o convite para todos, é só vocês aceitarem. A Luísa já aceitou, a Amanda já aceitou, os outros 2 colegas aceitando, beleza. Por quê? Porque daí vocês não precisam ficar me pedindo autorização para entrar na sala de aula, tá? Bom, e essa última sala de interação é qualquer dúvida, qualquer justificativa. Por exemplo, professor, vou trabalhar dia tal. Pode colocar aqui, ó, recados, ó. Então, professor, aluno, fulano de tal, tá aqui o atestado. Dá para anexar até atestado aqui, ó. Quando tu faz participação, tu pode anexar arquivo, inserir anexo. Por que é importante? Isso aqui, pessoal, é a segurança de vocês e o uso correto da ferramenta. Então, fulano de tal está trabalhando, fulano de tal está doente, fulano de tal não pode participar. Coloca aqui. Professor, estou com a minha filha doente, estou com não sei o quê, bota aqui, a turma toda vai ter acesso. É algo muito particular, avisa aqui. Professor, lhe enviei um e-mail a respeito do assunto tal, por favor, avalie lá. Por quê? O professor tem 300 alunos, o professor está com aula todas as noites e sábado de manhã. Então, é difícil o professor se prender ao detalhe do aluno tal, da disciplina tal, aconteceu tal. Muito difícil. Então, esse é o espaço que vocês têm para isso. Utilizem esse espaço e, se não utilizar esse espaço, avisem que estão nesse espaço, que estão enviando e-mail ou isso ou aquilo. Então, peço para vocês que usem e abusem da ferramenta. Eu vou dizer assim, ó, a ferramenta que nós temos aqui para trabalhar, ela é excelente. A Ubra acertou muito, fechando essa parceria aí antes da pandemia, já com o Google, né? E o Classroom é perfeito, e obviamente o nosso Classroom ele é customizado, mas ele atende muito às nossas necessidades, dá para te colocar
uma infinidade de informações e dá para a gente utilizar ele de uma maneira muito, muito bacana. Então tá. E aqui, quando tivermos as avaliações, elas vão entrar aqui no bloco de desenvolvimento 1, tá? A avaliação do segundo trimestre também vai entrar aqui, bloco de desenvolvimento 2. E os blocos de sistematização, como eu falei, vai depender, em princípio, são avaliações presenciais, caso não seja possível presencial, os avisos todos vão ser dados aqui, conforme a gente já está vendo. Muito bem, pessoal, alguma dúvida com relação a tudo que o professor falou agora? Amanda, tranquilo? Luísa, tranquilo? Vinícius? Tranquilo. Bruna, tranquilo? Boa, ótimo. Muito obrigado pelo retorno de vocês. Então tá. Bom, então com relação à plataforma é isso. Vamos começar então aqui com a nossa aula de hoje. Vocês estão enxergando aí? Estão enxergando bem a apresentação? O áudio tá bom? Sim. Muito bem. Então, isso aqui tudo a gente já falou, né, sobre a plataforma. Então, já está disponível lá na aula 1, né, a aula 1, melhor dizendo, com a apresentação da primeira aula. Então, professor, tá? Então, sou licenciado em Química, sou engenheiro químico, tá? Sou mestre em Engenharia dos Materiais, sou prestador de serviço, então eu trabalho na indústria hoje como responsabilidade técnica, trabalho também na indústria como, né, na parte de desenvolvimento de produto, na parte de desenvolvimento de processos. Então eu trabalho na área de meio ambiente, na área de saneantes, na área de cosméticos, né, na área de tratamento de águas industriais, de utilidade todo, caldeira, torre de resfriamento, potabilização de água, tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos na área hoteleira. Então, o professor atende uma gama bem distinta de indústrias de pequeno, médio porte, tá? Sou conselheiro do CRQ, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Química, sou associado da ABEQ, que é a Associação Brasileira de Engenharia Química, também sou associado da ADEC, né, que é a Associação Metropolitana de Engenharia Química, também, né, sou do CREA, tenho o CREA, tenho o CRQ, por quê? Porque dependendo da área de atuação, dependendo do serviço, preciso emitir um PPCI, um plano de prevenção contra incêndio, então eu emito pelo CREA. Eu preciso de uma FT, uma função de responsabilidade para uma indústria química, emito pelo CRQ. Então, toda essa gama, né, de associações, essa gama de conselhos de classe, obviamente que tem custos, tá? Mas são fundamentais para o exercício da nossa profissão. Então, não tem como, tá, pessoal, a gente querer, né, se isolar em termos de, não quero participar de congressos, não quero participar de associações. Por que isso é prejudicial? Porque a partir do momento que tu te bitola, né, no sentido de não participar, né, dessas entidades, tu acaba perdendo oportunidades de mercado, acaba perdendo oportunidades de aprendizagem, né, e é a maneira que nós temos, né, de tornar a nossa profissão cada vez mais útil e cada vez mais próspera. Então, é nós que fazemos com que a nossa profissão ela tenha valor. E lembrando, né, pessoal, que eu falei todas as minhas áreas de atuação, porém, tudo isso dá muito trabalho, tudo isso
é muito pepino para descascar. Então, vocês, como engenheiros, não pensem que vocês vão ter barbada na vida de vocês, tá? Então, na realidade, nós somos resolvedores de problemas. Nós só estamos, né, no mercado porque existe necessidade e existem problemas. Então, infelizmente, cada vez menos a gente tem emprego, né? Emprego para tomar cafezinho, emprego para bater papo com um colega, mas cada vez mais a gente tem o quê? Trabalho. Né? Trabalho tem bastante. Né? Então, para que a gente consiga cada vez mais trabalho, a gente precisa desses meios. Né? Então, por isso que eu digo, faz parte, né? Associem-se, procurem saber o que quer, né? E o professor fica sempre à disposição para ajudá-los. Bom, lembrando, né, que o COBEC, que é o Congresso Brasileiro de Química, ele vai sair esse ano, tá? Ele vai sair, vai ser em Gramado. Era para ter sido o ano passado, mas ele vai ser este ano, tá? E é muito interessante, né? Se vocês nunca participaram de um congresso, acho que é uma oportunidade bem bacana para vocês explorarem, tá, pessoal? Eu aconselho que vocês busquem entender, né? Porque lá vai ter diferentes áreas de atuação, né? Vai ter aprendizagem sobre diferentes softwares, sobre as áreas de atuação de um engenheiro químico, não só na área docente, mas na área de indústria. Então, é uma oportunidade para te conhecer pessoas, conhecer segmentos, né? Ter ideias de trabalhos. Às vezes o cara está aí, não é um nem dois casos, de alunos que estão tendo que fazer TCC e não tem ideia do que fazer. Então, tipo assim, cara, tu teve 5 anos estudando e tu não sabe o que tu quer fazer no teu trabalho de conclusão de curso. E, infelizmente, acontece. Então, tô sem ideia, vai estudar. Tô sem ideia, participa de um congresso. Tô sem ideia, ou escuta uma palestra. Então, isso é trabalhar, isso é a nossa profissão. Então, comecem a interagir, né, e comecem a se desafiar para isso, tá? Isso já falamos, né? Bom, antes de entrarmos, então, no equilíbrio de fases, deixa eu fazer uma breve perguntinha aqui. Bom, a Luísa Rosseto, eu sei que ela trabalha na Braskem ainda, né, Luísa? Isso? Isso. Tá te formando esse ano agora, né, Luísa? Isso, último semestre. Beleza. Vai fazer o que o TCC? Tu já concluiu o teu TCC, né, Luísa? Eu fiz já o TCC 1, agora eu vou fazer o 2. Tá. Fala um pouquinho o que é mesmo? É o desenvolvimento de uma automação de RPA para fazer a validação de medições de processos de transferência de custódia. Que é transferência de produto, né? Isso, entre unidades operacionais ou entre empresas também. Porque tu trabalha na central de químicos, né? Então tu Isso, precisa quantificar quanto de químico tu manda para a empresa A, B, C e D de segunda geração, isso? Isso aí, exatamente. Perfeito. Amanda, fala um pouco para nós aí. Tu trabalha onde, Amanda? Oi, eu trabalho na Braskem também, no laboratório de controle de qualidade de polímeros. Tu trabalha na segunda geração, então, isso? Isso, atendendo todas as plantas de segunda geração. E pilotos, plantas pilotos. Perfeito. E tu tá no início, no meio, no fim do curso? Como é que tá a situação? Passei da metade a pouco. Estou uns 65%, 70%. Tá. E tu tem já TCC, não tá nessa fase ainda? Não estou nessa fase, daqui a pouco. Tá bom, então. Obrigado, Amanda. Bruna, fala um pouco para nós aí. Tá trabalhando onde, Bruna? A empresa de Masterbet Novo Hamburgo, na área comercial. Boa! Eu acho que eu me lembro que tu comentou, vocês fazem Masterbet para plástico ou para borracha?
Os dois, plástico e borracha. Boa. Muito bem. Vinícius, e você? Trabalha onde, Vinícius? Eu trabalho na metalúrgica Folgater, como programador técnico de programas de corte a laser. Oh, legal, velho. Folgater fica em Cachoeirinha. Cachoeirinha. Isso. No distrito? Isso, lá mesmo. Eu entrei como estagiário na área de tintas e tratamento de efluentes. Eu fiquei lá durante 1 ano e meio, mais ou menos. Eu passei agora para a área de corte. Oh, os caras viram que tu era muito inteligente para te deixar no tratamento, né? Pode ficar tocando coisinha na água, pode ser. Tá bom, que legal, cara. Bom, é legal a gente, né, ser reconhecido. Parabéns aí. Bruna, eu vi ali que além de Masterbet, tu também produz manto. Bom, é que a Tipler não faz Masterbet, a Tipler consome Masterbet, né, Bruna? Manta, perfeito, perfeito. Não sei só, ok, não tem problema. Bom, então, vamos lá, agora sim, já descobri aí um pouquinho de cada um, vamos entrar na parte de equilíbrio de fases. Então, tá. Então, quando a gente, uma simples compressão, né, de uma mistura pura, uma mistura apresenta composição constante, né, como, por exemplo, o ar, né, não expressa o resultado esperado em reações químicas e em um número de operações unitárias de transferência de massa. Né? Então, o que quer dizer, pessoal? Que a partir do momento, né, que eu tiver vamos pegar um vaso, né? Vamos pegar um tanque. Aquele tanque não necessariamente, né, ele vai estar cheio vamos pegar, por exemplo, um cilindro de GLP. Tá? Então, o GLP já por si só já é uma mistura. Né? No mínimo, tem propano e butano. Né? A gente sabe que tem outros ingredientes a mais ali naquela mistura, mas o GLP é um tipo de gás combustível que a gente utiliza. Né? Não vamos nem falar da mercaptana, que é adicionada para dar cheiro, né? Porque o butano e propano, ele é inodoro, né? Então, é acrescentada a mercaptana para que seja perceptível quando tem um vazamento. Né? Então, esse cilindro, né, de GLP, digamos assim, vamos considerar que ele tenha somente na sua composição butano e propano. Cada um desses fluidos, né, butano e propano, quando misturados, eles vão ter propriedades físicas, né? Eles vão ter pressões de vapor distintas. Né? Isso quer dizer o quê? Que um ou outro se volatiliza mais facilmente. Então, quando a gente tem esses dois fluidos dentro de um tanque pressurizado, né, esse tanque, em tese, ele vai estar cheio desta mistura, porém, né, dependendo da pressão, essa mistura ela vai poder se apresentar em duas fases, né, líquida e vapor. E dependendo das características de cada um dos componentes da mistura, o percentual do componente A no líquido e o percentual do componente B no líquido, o percentual do componente A no vapor e o percentual do componente B no vapor vão variar, então, conforme as variações que nós tivermos nessa pressão. Então, mais ou menos é isso que está sendo explicado aqui. Né? Então, assim, ao impormos condições sobre os materiais, esperamos uma mudança de sua composição, portanto, será necessário o entendimento sobre qual a natureza das fases da condição de equilíbrio. Então, com base neste entendimento, né, de que as substâncias vão apresentar propriedades distintas, né, isso faz com que, se nós, então, utilizarmos o conhecimento dessas propriedades, nós poderemos, então, por exemplo, estar separando estas substâncias.
Porque o foco da disciplina Operações Unitárias é nós desenvolvermos, né, habilidades para separar misturas, né? Então, o equilíbrio líquido-vapor, né? Por que líquido-vapor eu não estou entrando na fase sólida? Claro, a gente sabe que também a fase sólida ela vai estar presente, né, no nosso dia a dia operacional. Mas vamos trabalhar com a fase líquida e vapor, que ela, num primeiro momento, ela vai ser de mais fácil compreensão. Então, o equilíbrio, né, entre uma fase líquida e uma fase vapor, ela vai estar diretamente ligada, então, às propriedades desta substância, né? E isso funciona como equilíbrio, né? Então, se tu aumenta a pressão, né, sob a mistura, tu promove o quê? A deslocamento para a fase líquida. Se diminui a pressão, desloca para a fase vapor e assim sucessivamente. Então, para que a gente possa estar usando uma linguagem, né, comum, quando nós falarmos sobre X, nós vamos estar nos referindo à composição líquida. E quando nós falarmos Y, nós vamos estar nos referindo à composição gás, tá? E então, assim, ó, a fração mássica da espécie I, né, ela vai ser adimensional. Por que ela é adimensional? Porque a fração ela vai nos dar não necessariamente o percentual. Se tu multiplicar por 100, tu vai ter o percentual. Mas aqui a gente quer a fração mesmo, né? É um número fracionário, né? Vamos trabalhar com 0,5, 0,3, 0,4 até 1, né? A unidade. Então, a gente vai de 1 a 0. Então, a fração ela vai nos dar a quantidade em massa do componente I sobre a massa total, né, da fase. Então, a massa da espécie I em gramas, né, a massa molar da espécie química. Então, nós também podemos trabalhar com a massa molar. Não necessariamente a gente precisa trabalhar com gramas, a gente pode trabalhar com o número de mols. Então, e a massa, lembrando que então a fração mássica pode ser tanto utilizando mol sobre mol ou grama sobre grama. Lembrando que nós precisamos cuidar muito da consistência em unidades, né? Não pode estar trabalhando com mol e botar grama. Tem que fazer as conversões. E o número de mols está diretamente ligado com a composição química, os elementos químicos que compõem aquela mistura. Bom, daí, trabalhando um pouquinho mais adiante, então, da mesma forma, essa fração, né, molar da espécie, né, também pode ser obtida pelo número de mols, né, do componente 1 e a soma do total do número de mols da espécie química. Então, eu vou estar trazendo aqui algumas correlações para que depois vocês, com calma, deem uma estudada. Então, essa é a nossa equação 2. A equação 3, ela já vai nos trazer a equação da concentração. Por que estamos falando disso? Porque o nosso foco é equilíbrio de fases. E para que a gente compreenda o equilíbrio de fases, antes de nós entendermos as propriedades das substâncias em xeque, nós precisamos entender como funciona o equacionamento lógico, né? Então, a concentração, né, ela pode ser obtida pela fração molar da espécie I, ou massa, né, da espécie I, dividido pelo volume. Então, nós vamos ter mol por litro, essa fração aqui, né? Volume tido como litros por mol. Né? Volume molar, certo? Volume molar. Isso a gente tem que prestar atenção. Não é o volume em litros. Aqui a gente está falando fração molar ou mássica
né? Então, a fração, e aqui nós vamos ter volume molar, então é litros por mol. Então, a fração é adimensional. Então, a partir do momento que eu tenho litro por mol aqui embaixo, quando eu converto, isso aqui vai me dar em mol por litro. Então, esses cuidadinhos que a gente tem que ter, vai ter uns peguinha ratão nesse sentido, né? Então, o que cada termo significa? Por isso que lá, por que o professor começou falando lá, quais as competências vocês vão adquirir ao longo desse semestre? Uma é essas compreensões. Então, se estamos falando de fração, é adimensional, volume molar, litro por mol. Né? Aqui, mols por segundo, então, a gente pode estar trabalhando, né, uma relação de vazão aqui, mássica, né? Então, onde nós vamos ter, então, a vazão volumétrica dessa mistura. Né? Então, a vazão molar da espécie química I, né, dividido pela vazão volumétrica total da mistura em solução em litros por segundo, então a gente pode estar obtendo a unidade, né, de mols por segundo, ou seja, o quanto de matéria está entrando em função do tempo. Bom, a massa molar da mistura ou solução, né, onde nós vamos ter, então, a soma de todas as espécies químicas, fração molar da espécie química I, vezes a massa molecular da espécie I. Então, a soma de todas para a espécie I, né, pode botar a espécie J e assim por diante, vai depender, então, do tipo de espécie que a gente está se referindo. Então, alinhando o que nós estamos enxergando. Então, numa situação embatelada, nós vamos ter o quê? Não existe taxa, né? Então, é fixo. O equilíbrio é atingido após um determinado tempo. Então, se coloca os ingredientes, tu tem um processo de abastecimento, né? Cessa o abastecimento, se aguarda um tempo X, se tem a estabilidade. Então, tu vai ter o quê? Uma fração, um percentual de material líquido e um percentual de material gasoso. Então, como a gente falou, né, no início, tu fez um abastecimento, tu colocou uma quantidade de componente A e componente B, né? E isso foi um número total de mols que tu acrescentou aqui. Passado um tempo, esse material pode ter vindo numa tubulação, tu abasteceu, parou. Que é o que pode estar acontecendo aqui, o que nós temos, por exemplo, num cilindro comercial, de um gás comercial, seja de um gás utilizado para resfriamento, seja para o abastecimento de um tanque para uma reação de polimerização, que a gente tem lá na segunda geração, né? Seja o abastecimento de um botijão de GLP de 13 quilos. Então, quando tu abastece essa mistura, contendo, né, uma quantidade de A e de B, então, aqui, quando a gente fala Z, eu não estou definindo se Z é líquido ou Z é vapor. Por quê? Porque ele está entrando, né, como um fluxo de entrada. Uma vez, então, estabelecido o equilíbrio, o que nós vamos ter? Uma fração líquida, né, que vai ter um percentual de A, um percentual de B, e vamos ter uma fração gasosa que vai ter um percentual de A e de B. Né? E se nós tivermos um fluxo de entrada total, um processo dinâmico, nós vamos ter, então, uma vazão de entrada por segundos, da mesma forma, uma composição de A e de B. E aqui, por exemplo, nós podemos ter um sistema flash, que vocês vão, né, estudar daqui a pouquinho, que é um exemplo de um equipamento utilizado para separação, né, de componentes voláteis, né, de uma fração
mais pesada, digamos assim. Então, da mesma forma, só que aqui a gente tem uma taxa, né? A gente tem uma constante saída de líquido e uma constante saída de gás em composições proporcionais às características de cada um dos componentes. Então, esse agora, então, é o ponto auge da nossa aula. Então, temos aí 5 minutos para que a gente possa trabalhar esse exemplo e depois, então, o professor vai passar para vocês uma planilha em Excel para vocês darem uma estudada e vocês vão ter, vamos ver quantos exemplos, vocês vão ter 1, 2, 3, 4. Vocês vão ter 3 exemplos para trabalhar depois. Então, vamos lá. Então, para melhor compreensão desse exemplo, apresentado por Liv Spiel, o adotaremos a seguir. Determine a quantidade e composição das fases líquida e vapor de saída de uma mistura constituída por 40% em mol de isobutano e 60% em mol de N-pentano, que é injetada a um tambor, onde sofre uma rápida e parcial vaporização chamada de flash, e podendo ser vista no sistema contínuo da figura anterior a 49 graus centígrados e 3,2 bar. Então, temperatura e pressão vão ser determinantes para que a gente possa, então, identificar qual é, né, nessa temperatura, nessa pressão, as propriedades do meu líquido. Então, nas condições apresentadas, T e P, as substâncias em questão, isobutano e N-pentano, apresentarão propriedades termodinâmicas quanto ao seu estado físico, onde as figuras 1 e 2 descrevem a razão de equilíbrio, KI. Então, KI é uma constante, tá? E esse KI está no material 1. O que é o material 1? Bom, pessoal, aqui no aula, sempre o professor vai estar referindo as nomenclaturas, tá? Mas aqui, ó, aula 1, então, vocês vão ter o material 1, tabela KI, tá? E vocês vão ter o material 2, que é o exemplo 1, que é a planilha de Excel. Então, se vocês quiserem já baixar esses 2 materiais, eles já estão disponíveis para que vocês possam utilizá-lo como consulta. Ok? Aqui. Eu acho que esse livro do Liv Spiel, eu acho que ele... Deixa eu ver se ele tem biblioteca. Essa nossa biblioteca, ela tem pouca coisa na nossa área. Deixa eu aproveitar aqui. Eu estava aqui. Vá para mim dar uma olhadinha e ver se vocês... Caso contrário, tem que buscar na biblioteca ou buscar... Ou buscar alguma cópia aí, né? Não tem. Infelizmente, não tem. Então, vamos lá. Então tá. Bom, então o KI, o que é o KI? Essa constante, então é a equação 6, então é a fração, né? KI é uma fração, ou seja, é a relação da quantidade de material vapor pela quantidade de material líquido, né? Então, imagine, quanto maior o KI, mais material gasoso tu vai ter, ou seja, mais volátil vai ser a substância. Quanto menor for o KI, quer dizer o quê? Que maior vai ser a composição da fase líquida, né? Bom,
como é que funciona o balanço de massa? Né? Então, a gente lembra ali, entra e divide, vapor e líquido. Então, o que entra é igual à soma do líquido mais do gás. Então, esta relação agora, a composição de A vezes F, nada mais vai ser a composição do A na fase líquida e a composição do A na fase gasosa. Né? Mais, né? B, mesma coisa. E lembrando que XA e XB, ou seja, a soma de A e B na fase líquida tem que ser 1, e a soma de A e B na fase vapor tem que ser 1. E, no caso, aqui a gente falou KI, né, pessoal? Mas o I quer dizer que é de uma substância, né? Então, por exemplo, o Ka nada mais é o KI da substância A. Né? O KB nada mais é o KI da substância B. Então, para a gente achar a composição de A, é só tu isolar aqui, tá dividindo, passou multiplicando, é o que a gente tem aqui, ó. Né? Então, a composição de A na fase vapor é igual ao Ka vezes a composição do A na fase líquida e assim sucessivamente. Isso é o balanço de massa. E essa equação 8, ela nos traz uma correlação do XA, que daí tu vai trabalhar estas equações aqui, né, para te obter, então, o XA a partir de ZA vezes alimentação, sobre a quantidade de líquido menos Ka vezes 1 menos L, que é a quantidade líquida, né? Ou, da mesma forma, só que aqui na fase onde tu quiser saber o Y, né? Uma coisa que é importante que vocês entendam, quem é X? Líquido, fração líquida. Quem é Y? Fração, né, gasosa. Bom, então, de igual forma, pode-se obter equações semelhantes para B. Né? Então, em continuação, exemplo 1, teremos F igual a 1 mol, valor adotado, pois o mesmo não foi informado. Então, se não tem uma informação de quanto que tu abastece, só falou que tu tem uma mistura com 40% de A e 60% de B, tu estabelece, então, um valor, pode ser 1, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 100. Então, o índice A adotado para isobutano e B para pentano. Então, assim, ZA e ZB, 0,4 e 0,6. Então, o que nós vamos fazer? Então, tu vais, né? Qual é a pressão que estava de trabalho? Então, lá, se não me engano, era 2, alguma coisa, deixa eu ver. 3,2. Pressão 3,2 e temperatura aqui, essa aqui está errada aqui, ó. 3,2 era aqui, ó. E a temperatura, quanto que era a temperatura? 49. Temperatura, acho que está certo. Então, deixa eu só ver esse outro exemplo aqui, quanto que deu. 2. Tá, deixa eu só arrumar aqui. Uhum. Deixa eu abrir já o material 2, que está o Excel, só para o professor ver se o exemplo está certinho ali. Aqui. Material. Exemplo 1.
Deixa eu abrir aqui o material KI, que é as tabelas. Tá. Deixa eu ver aqui, as substâncias eram essa aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa linha eu coloquei aqui porque tu pode trabalhar ela, tá? Então é por isso. Ela tá aqui, então deixa eu tirar ela fora daqui. Deixa eu só pegar o nomezinho da substância certa aqui. Que eu acho que eu colei a figura já pronta aqui, ó. Deixa eu inserir uma nova aqui. Isobutano e pentano. Isobutano e pentano. Então, isobutano e pentano. Deixa eu diminuir, tirar isso aqui. Agora sim, eu pego aqui. Peraí, deixa eu tirar isso aqui daqui que está atrapalhando. Agora sim. Tá. Então, tá. Então, aqui, por que o professor está fazendo isso? Porque aqui eu vi que tinha um errinho, ó. Aqui está marcando 2, aqui é 2,2, 2,4, 2,6, está marcando 2,6. E pelo exercício aqui é 3,2 e 49, tá? Então, isso faz uma puta diferença, ok? Então, deixa eu aqui. Então, quem é o A? O A é o isobutano. Então, o isobutano. Quem é o B? O B é o N-pentano. Aqui, ó. Esse é o N-pentano. Tá. Agora, eu vou pegar... Opa. Vou pegar aqui. 3,2... 49. Vou botar em vermelhinho. Não ficou em 49 aqui. Tá. Isso é uma coisa boa, né? Que a gente tem de trabalhar no computador, que dá para a gente dar um zoom. Isso aqui tudo teria que imprimir, pode fazer à mão. Quem gosta de fazer à mão, faz à mão. Mas em si, tu tem que achar agora os valores aqui do meio. Tá. Então, quem é A, quem é B? Então, ó, o A é o isobutano. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui para facilitar a vida de vocês.
Então, esse valor que vai estar marcadinho ali, ó, vai ser a composição de ZA. Por quê? Porque nós abastecemos com ZA. Lembram? E quem vai ser o ZB? O ZB está aqui, ó, é o N-pentano. E é bem aonde está a curva. Tá? Então, aqui, vou tentar aumentar para a gente enxergar melhor. Ficou meio borrado aqui, ó. Mas, ó, é 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Então, 1,9. O ZA é 1,9. O KI, né? Certo? O ZA que eu me refiro, não é que é o ZA, ou seja, o KA é igual a 1,9 para o componente A, né? Componente A, por isso que eu estou dizendo Z, né? Componente A. Então, ó, e o outro, aqui pode ver, ó, é 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Então, 0,4, 1, 2, aqui é 5, 6, 7. Putz, não dá para ver. Deixa eu ver se aqui dá para ver. Acho que aqui também não dá para ver. É, aqui estaria melhor, ó. É melhor. Aí. Menosprezei aqui, ó. Deixa eu puxar lá para cima. Aqui. É isso aí, pessoal. É isso aí, faz parte. Deixa eu usar aqui. Então, é lá em cima. É 3,2, né? 3,2 e 49. É que aqui no Word está melhor, né? Então, ó, 1,9 para o isobutano, ó, 1,9. E para o N-pentano, ó, 0,4, ó, aqui dá 0,45, 6, 7, 8, 0,48. 0,48. Então, aqui, 0,48. KB 0,48. Então, é aquilo. Quem é o mais volátil? É o K. Por quê? Por causa que sempre a relação do K é Y sobre X. Ó, ali, ó. Y sobre X. Então, quanto maior for o valor de K, mais volátil ele vai ser, porque mais fase vapor terá. Opa! Pessoal, estão entendendo aí? Sim ou não? Hello! Desculpa. Até agora sim, Maurício. Tá, perfeito. Isso aí. Então, esse aqui vai ter, então, ó, o KA igual 1,9. Eu só tenho que conferir para ver se eu fiz certinho o restante do exercício.
eu ver aqui. KB igual 0,48. Agora sim, pegamos certinho ali, né? Então, ó, tá vendo aqui, ó, eu tinha, tudo bem. Vamos dizer assim, pessoal, que tá, vocês estão de acordo? Eu defini 2 e 0,5 em vez de ser 0,48. Tranquilo, pessoal? Para a realização do exercício? Tranquilo. Tá? O ideal seria ter usado aqui o ideal, né? Porque provavelmente na hora ali da leitura eu não atentei aqui o ideal. Vou até anotar aqui, ó. Esse seria o ideal. Mas, por uma aproximação, não vai dar muita diferença, tá? Então, o que nós vamos fazer? É usando as equações, né? Então, aqui, essa equação, qual que a gente utilizou? Só para vocês lembrarem. Pega aqui, ó. É a do... Essa aqui, ó. No caso, somente a... Pegando a equação 8. Certinho? Então, ó, pegou a equação 8. O que nós iríamos ter que fazer? Se fosse usado 0,48, substituiria aqui o 0,48 certinho. Tá? Então, aqui nós vamos achar a fração de A e a fração de B. Tá? Bueno. Depois, em geral, nesse ponto da solução, um método de tentativa e erro é utilizado para resolver problemas de equilíbrio de fase. Por quê? Porque A mais B tem que dar 1. Né? E a gente vai ver que a gente vai reproduzir vários cálculos aqui, ó, do XA mais o XB. A gente precisa que a soma dos dois dê 1. Mas a gente vai ver que nunca vai fechar bem certinho 1. Então, por isso que a gente tem que fazer esse cálculo, a reprodução dele por tentativa e erro. Como assim, professor? A tentativa e erro em termos da definição de valor para L, né? Líquido, porque a gente está querendo buscar o quê? O equilíbrio. Né? A gente quer saber o equilíbrio. A gente tem as condições de A e de B individualmente na pressão e na temperatura do exercício. Mas a partir do momento que A e B são colocados em um tanque em equilíbrio, né, esse tanque a esta pressão e essa temperatura, então vai separar as fases. Quanto de A vai estar na fase vapor e quanto de A vai estar na fase líquida. Então é isso que a gente quer achar. Só que eu não sei quanto de líquido formou, nem quanto de vapor formou. Né? Isso é o que o exercício pede para te fazer, ó, determinar a quantidade da composição da fase líquida e vapor. Ele só está te dizendo que a mistura que entrou tem essa composição. E o tanque onde essa mistura vai ficar tem essa relação, tem essas temperatura e pressão. Então, a partir disso, né, a gente vai buscar XA, XB, a soma tem que ser igual a 1, e da mesma forma a soma da fase gasosa, YA e YB tem que ser 1. Então é isso que o professor fez aqui, ó, na tabelinha, né? Então, ó, quer ver, ó, só para me arrumar aqui, ó. Então, em vez de trabalhar com 0,40, 0,5, eu posso trabalhar com 0,48 aqui, ó. E fica melhor, ó. Eu vou mudar. Vocês mudem aí na tabela de vocês também, tá? Ó, E do XA não era 1,9 também, Maurício? Não ficou diferente? 1,9.
Bem observado. Bem observado. Obrigado, Luiz. Tá. Aqui. É isso aí, é 1,9. Eu tinha esquecido desse. O ideal é a gente trabalhar mais. Esse é o ideal. Como vocês já têm a planilha aí, mudem, tá, pessoal? Já fica como o primeiro exercício de vocês aí. Aqui, o ideal. Vamos ver. Então, deixa eu... Aqui. E aqui também. Então, aqui 1,9. Perfeito. 1,9. Então, só tem que mudar aqui, porque aqui eu deixei como visual a equação para que vocês consigam entender, mas aqui tu tem que fazer a mudança, ó, que é 1,9. Só tem que arrastar daí. O que a fórmula, o que essa fórmula igual manteve aqui, ó, o mais próximo de... Tá mais ou menos dentro dessa faixa aqui, ó. Mas o que ocorre é que a fórmula, ela vai sempre pegando os valores aleatórios que tu vai dizer, né? Então, a gente está botando de 0,1. Claro, tu pode fazer um valor mais próximo, tu pode fazer de 0,05 em 0,05, né? Um exemplo. E aqui a mesma coisa vamos ter que fazer aqui embaixo, ó. Tem que botar 1,9 aqui, 0,9, e modificar aqui. E aqui 0,48. E aqui mostra o seguinte, ó, pessoal, se a gente fizer, ó, para melhorar isso aqui, a gente pode arredondar, ó, a gente pode arredondar tipo assim, ó, para 3 casas, e aqui também, arredondar aqui para 3 casas, ó. Aonde que deu 1, ó, tá vendo que até a resposta do exercício eu vou mudar, ó, estão vendo que aqui fechou 1, ó, e aqui também, o mais próximo de 1 tá aqui. Então, fecha, ó. Porque o que quer dizer esse 0,9 aqui, pessoal? Esse 0,9, ele vai nos mostrar que a mistura, né, aquela proporção de material que entrou... Deixa eu ver se tem essa figura para explicar aqui, ó. Ó, vendo aqui, ó. Ó, eu vou até mudar isso aqui, tá? Ó, mas ó, essa porção de material que entrou, vamos ver, não tem relação tempo aqui, né? Deixa eu ver. Não tem relação tempo. Então, é uma batelada. Certo? Ou como não definiu, tanto faz. Mas vamos fazer como se fosse uma batelada. Deixa eu só... Aqui, ó. Então, o que acontece? Então, quando tu colocou 40% desse, 60% desse, o que ocorreu? Aqui tu está dizendo, né, que, ó, 0 do 1 litro, né, que tu colocou, porque o F a gente está considerando que foi 1, ó, então a soma de L mais G tem que dar 1. Então, aqui, para dar 0,9, aqui não pode ser 0,2. Né? Então, e como é que a gente está definindo... mas professor, mas como é que tu sabe que é esse? Por tentativa e erro. Tá? E a tentativa e erro está nos mostrando o seguinte, ó, aonde que tu tem a soma da composição de A mais B no líquido, que é mais próximo de 1? Aqui, ó. E a soma do componente A e do componente B na fase vapor, que é mais próximo de 1, aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que a tua mistura,
tá? A tua mistura, né? E aqui o gráfico ele nos mostra, ó, onde é que tu está em cima de 1, exatamente aqui, ó. Aqui tu está em 1. Essa e essa composição, ou seja, 0,1 do componente gasoso e 0,9 do componente líquido, só para a gente fazer uma correlação, né? Mostrando através do gráfico. Então, vou mudar isso aqui. Mudem lá, tá? Esse aqui eu vou... É porque aqui eu usei pela aproximação, ó, certo? Pela aproximação, daria isso. Então, aqui eu vou inserir... Ó. Em vermelho. Então, sem aproximação. Sem aproximação. Então, como é que vai ficar? Vai ter que F vai ser igual a 1. Então, tu vai ter que F é igual a L mais G. Então, se esse é 1, o L a gente viu que é 0,9 e o G a gente viu que é 0,1. Certo? Ó, aqui, ó. O L 0,9 e o G 0,1. Certo? Bom, obviamente que isso é balanço de massa, tá, pessoal? A soma dos componentes A e B, a soma da composição líquida do A mais vezes, né, vezes a quantidade de líquido mais a fração do A vapor vezes a composição do gás, certo? Vai ter que ser igual ao ZA, que é a quantidade de A que entrou. Isso é balanço de massa. É a mesma coisa com B, né? Então, isso a gente tem que entender. Então, aqui, então, lembrando, ó, ZA nada mais vai ser do que igual a XA mais Y, rapaz, Y, A. E da mesma forma, ZB nada mais vai ser do que igual a XB mais Y. Só que B aqui, ó, tu vezes F, vem aqui, tu tem que levar em consideração a quantidade do líquido e aqui a quantidade do gás. Mesma coisa aqui. F, mesma coisa aqui. Líquido. Ah, pessoal. Então, qual vai ser, né? Então, a fase vai ter 0,9 e, pelo que a gente viu aqui, ó, a fase líquida vai ter 0,37 de A ou 37% de A e XB
tem que fechar o 100%. Então, vai ser 0,63 ou 63%. E a fase gasosa vai ser, então, 0,1. Né, que vai ser, então, de A, 0,7, vamos botar, né? 0,7 de A. Y A 0,7 ou 70 ou 70% e YB igual 0,30 ou 30%, tá? Isso, então, né, dentro do desenho que a gente viu, sem aproximação. A gente pega aqui. Então, ó, se a gente fosse observar, então, tipo 90, né, de 1, 90 é líquido. Então, vamos botar aqui, vamos dividir isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, né, vai ser de líquido. Vou botar aqui o vermelhinho para ficar padrãozinho. E a fasezinha vapor é aquele pouquinho ali em cima. Né? Então, quando tu botou a mistura aqui dentro, então ficou uma maior, né, quantidade de fase líquida e uma pequena fasezinha, né, de vapor. Isso nas condições de... Isso é importante a gente sempre ficar atento. Isso nas condições de 3,2 bar e 49 graus centígrados. Então, isso é uma das coisas que a Amanda lá, bem possivelmente, deve trabalhar bastante lá no polo, porque é pressão, é temperatura. A própria Luísa, nesse quantitativo que tu deve ter feito no teu trabalho de TCC, né, Luísa? Tu deve ter visto que a variação da temperatura influencia diretamente na quantidade de material que é enviado, correto, Luísa? Sim. Por causa disso, né? Então, a explicação disso tudo está nisso que a gente acabou de conversar. Pessoal, perdão, me perdi no horário hoje, hein? Me perdi, não dei intervalo, tá? O professor vai atualizar a apresentação lá para vocês. Tá? E o que fica? Faça um intervalo de 15 minutos, a gente retorna, então, 21h16. Tá? Daí, 21h16, a gente retorna, daí o professor fica aqui. Se você tiver alguma dúvida para fazer o TDE, o professor fica à disposição, ok? Então, intervalo, paro de gravar aqui e vamos para o intervalo